Policiais humilham mulher negra em revista constrangedora, mas o que ela revela mudará tudo. Era uma tarde quente em São Cristóvão, uma cidade pequena, mas marcada por tensões sempre à flor da pele. Yasmin caminhava com seu filho de 5 anos, Miguel, pelas ruas empoeiradas, tentando ignorar os olhares curiosos e, às vezes, hostis. Ela era uma mãe solteira, forte e determinada, mas naquele dia tudo mudaria. O barulho de sirenes cortou o ar fresco e, antes que pudesse entender, policiais já estavam ao seu lado. Você tem algo a declarar? Um dos oficiais disparou com um olhar penetrante. Yasmin sentiu o coração disparar. Ela sabia que estava sendo julgada só pela cor de sua pele. É só um controle de rotina. Fique calma. Um dos outros disse, de forma quase condescendente. Mas para Yasmin, aquilo não era rotina. Era um desrespeito. Os policiais a cercaram, com mãos firmes, e pediram que ela se virasse. Instantes depois, se viu submetida a uma revista constrangedora. As mãos masculinas passando por seu corpo, enquanto a humilhação lhe queimava a pele. Isso é um absurdo! Ela protestou, mas só recebeu risadas e palavras cortantes em troca. O desprezo era palpável. O medo de Miguel, que observava com olhos arregalados, a fez sentir um nó na garganta. Ali, diante dele, ela sentiu que podia perder tudo. Mas Yasmin não era só dor. Dentro dela fervia uma vontade de mudança. Um segredo guardado a 7 chaves a acompanhava todas as noites. Uma gravação que poderia expor a corrupção na polícia local. Ela se lembrava da sua amiga Clara, uma ativista de coragem e determinação extraordinárias, que estava cada vez mais próxima da verdade. De repente ficou sabendo que Clara estava sendo ameaçada pelos mesmos homens que a ridicularizavam no dia anterior. A adrenalina correu em suas veias. Yasmin se lembrou daquelas filmagens escondidas. Imagens que mostravam não só a brutalidade dos policiais, mas uma teia de encobrimentos que envolvia casos de violência e corrupção. Ela pensou nas perdas, no que poderia acontecer com seu filho. Mas não podia ficar calada. Não havia mais tempo. Naquela noite, enquanto revivia os horrores, uma mensagem anônima apareceu em seu celular. Cuidado, Yasmin! Eles estão de olho em você. O coração dela parou por um instante. Um fio percorreu sua espinha. Quem estava observando seus passos? O mistério em torno daquela ameaça a fez sentir que estava em uma corrida contra o tempo. A cidade estava muda, mas Yasmin sabia que não podia deixar seu medo aflorar. Ela respirou fundo e, em meio ao caos que a cercava, fez uma escolha. Seria seu caminho revelador ou uma armadilha mortal? Decidida a lutar por justiça, ela acariciou o celular, sentindo o peso da mensagem e a urgência do que estava por vir. A luta estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Yasmin respirou fundo, a mensagem anônima martelando em sua mente. O medo apertava seu coração, mas uma determinação crescente a impulsionava. Ela sabia que precisava agir e, após algumas horas em claro, tomou uma decisão. Pegou sua filmadora e revisou as gravações. Cada frame trazia não só a brutalidade que ela havia testemunhado, mas também os rostos conhecidos, homens que ela via todos os dias nas ruas da cidade. A adrenalina a consumia, mas ela manteve o foco. Na manhã seguinte, enquanto Miguel ainda dormia, Yasmin decidiu sair de casa. Com a filmadora bem guardada, ela se dirigiu ao local onde Clara costumava se encontrar com outros ativistas. O céu estava nublado, como se até o tempo estivesse ciente da tensão no ar. Ao chegar, sentiu frio na barriga ao perceber a pequena multidão reunida. Quando se aproximou, o olhar solidário dos rostos conhecidos lhe deu esperança. Você está bem? Martinha, uma jovem que sempre lutava ao lado de Clara, perguntou com preocupação. Yasmin forçou um sorriso. Estou lutando, respondeu, tentando manter a compostura. Já ia começar a falar sobre a gravação quando ouviu gritos vindos da rua. Um grupo de policiais chegou com sirenes ligadas. O clima de festa virou pânico. As pessoas começaram a correr, mas Yasmin permaneceu parada, a mente em turbilhão. O que está acontecendo? Perguntou a Martinha, mas não houve resposta. Ela simplesmente apontou. Na calçada oposta, Clara estava cercada. Um dos policiais a segurava pelo braço, enquanto outros empurravam o restante da multidão. O desespero cresceu. Yasmin queria correr até lá, mas estava paralisada pelo medo. E então tudo aconteceu muito rápido. De repente, Clara foi puxada para a viatura. Yasmin viu seu amigo, Davi, tentar intervir. Deixem a Clara em paz! Gritou. Mas os policiais ignoraram seu pedido. Um grito foi ouvido. E todos se viraram. Clara lutando, gritando. Eles vão matá-la! Yasmin pensou. E ao ver a situação, o instinto de mãe e defensora acendeu dentro dela. Em um impulso, ela se lembrou da filmadora. O que essa gravação poderia fazer? Ela podia expor tudo. Com o coração acelerado, saiu em direção à confusão. Mas assim que chegou mais perto, algo inesperado aconteceu. Um dos policiais se virou e, com brilho sombrio nos olhos, ele a reconheceu. Yasmin ficou paralisada. Olha quem está aqui! A mãe do garoto que os demais zombaram, ele disse. Sua voz cheia de desprezo. Os outros começaram a rir. Ela não acreditava o que estava acontecendo. O homem era um dos que havia revistado. O desprezo em seu olhar a atingiu como um soco. Sentiu sua determinação vacilar. Você não deveria estar aqui. Ele sussurrou, se aproximando devagar. Todo o resto ao seu redor parecia desaparecer. Yasmin, sentindo a humilhação quente subir pelo rosto, finalmente clamou. Vocês estão errados. Nós sabemos de tudo. E ao proferir essas palavras, o corpo de Clara na viatura virou uma cena de brutalidade. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, o policial que a olhou antes se virou e, em um movimento rápido, a puxou para mais perto, os outros começando a cercar a área novamente. Desorientada,
Yasmin sentiu a gravidade do momento. Todos estavam olhando. E o que ela fez a partir dali alteraria tudo, como se a vida tivesse mudado de uma vez. A verdade que estava prestes a dar à luz a um novo caminho. Mas o que ela não esperava era que entre estes rostos conhecidos, uma pessoa estava observando dos fundos. Clara, uma expressão de pânico nos olhos, gritou em desespero. Yasmin, não! A verdade não é o que você pensa. A revelação pairou no ar. Yasmin sentiu o mundo desabar ao seu redor. Todo o seu ser ficou em suspenso. O que Clara queria dizer? O que mais estava escondido? Cada músculo do corpo dela tremia e o peso da dúvida a dominou. A luta estava apenas começando. E a verdade? A verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que imaginava. O desespero pairou no ar enquanto Yasmin ouvia. Clara a gritar. A verdade não é o que você pensa. O eco da frase reverberou na cabeça dela, como se uma bomba tivesse explodido. Yasmin estava paralisada, o medo a cercando, mas o olhar de Clara era intenso, quase alarmante. O policial a segurava firme, enquanto outros tentavam controlar a multidão frenética. Clara, o que você quer dizer? Yasmin gritou, mas a voz tremia. O pânico a atingiu como uma onda. O rosto de Clara, pálido e angustiado, refletia uma verdade que parecia inominável. Uma pequena parte dela temia que houvesse algo que não sabia, algo que poderia mudar tudo. E no tumulto daquela cena, algo em seu interior começou a se questionar. De repente, o que parecia ser apenas um dia comum de lutas sociais se transformou em um verdadeiro pesadelo. Um dos policiais, aquele que a conhecia, se aproximou. Ele tinha um semblante perturbador, quase prazeroso. Deves ter se machucado muito com a vida, não é, Yasmin? Uma risadinha nervosa ecoou na multidão e um nó se formou na garganta dela. Yasmin se sentiu sensualizada e insignificante ao mesmo tempo. O que ele sabia? As risadas ecoaram. E ao perceber que todos estavam de olho nela, a adrenalina só cresceu. Serenidade e pânico se misturavam. Mas o desejo de ajudar Clara crescia. Um grito por justiça, mas um grito silencioso, sufocado. Então, uma fração de segundos, tudo mudou. Um tiro! O eco do disparo cortou a multidão como uma lâmina. Um gás de pânico subiu. As pessoas começaram a correr em todas as direções. Yasmin, ainda processando o que acabara de ouvir, sentiu o coração parar. Clara havia caído, e o mundo parou. O olhar de horror no rosto dela a fixou como um chicote. Um outro policial, em um movimento abrupto, jogou Yasmin no chão, gritando comandos. A brutalidade instantânea a fez sentir o gosto de terra e sangue. Desorientada, ela levantou a cabeça e viu o corpo de Clara caído, inerte, no chão. O que aconteceu ali? O que o tiro significava? A multidão ficou em choque. Os rostos antes familiares agora pareciam estranhos e distantes. Não, não, não. As palavras escaparam de seus lábios em um grito agonizante. Os policiais cercavam o corpo e por um momento o caos se dissolveu. Tudo ficou em silêncio. Yasmin tentava entender, tentar lembrar os sussurros sobre a gravação, as conversas que Clara tinha com ela sobre a polícia.
O que era real? O que estava escondido? E então, no meio da confusão, outro policial se virou e, como se estivesse prestes a expor uma bomba, declarou: calculem o que vai acontecer. Vamos enterrar isso tudo e quem se meter se dará mal. A multidão estava paralisada. O peso da ameaça pairava no ar. Yasmin sentiu que um novo mundo estava sendo traçado diante dela. O que aconteceria se a gravação caísse nas mãos erradas? O que realmente Clara sabia? A revelação estava gerando uma tensão sufocante. Olhando para o corpo estirado de Clara, lembrou-se de que em algum momento havia uma confiança. Mas agora essa confiança tinha se transformado em uma espiral de dúvidas. O mundo parecia esmagador. Yasmin se levantou, sentindo a batida do coração em cada parte de seu ser. O segredo que tinha mantido acordada à noite ganhava vida. E seguir em frente parecia um caminho cheio de espinhos. A verdade estava prestes a se libertar. Mas que verdade seria essa? Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. A luta estava apenas começando, e ela não sabia de que lado ficaria. Yasmin se levantou, o coração acelerado, enquanto o peso da cena a seu redor começava a se dissipar. O eco do tiro ainda vibrava em seus ouvidos, mas agora era a voz de Clara que ecoava em sua mente. A verdade não é o que você pensa. O desespero refletido nos olhos da Niga a paralisou. A multidão estava em choque, mas em meio ao caos, Yasmin não conseguia se mover. Os policiais cercavam o corpo de Clara, suas figuras robustas contrastando com a fragilidade do que estava acontecendo. E de repente, num piscar de olhos, tudo ficou mais confuso. Um dos policiais, o mesmo que havia zombado dela no passado, se virou para a multidão com um ar satisfeito e gritou: aqui vocês têm um exemplo do que acontece com quem desafia a lei. Yasmin sentiu uma raiva fervendo dentro dela. Aquilo não era só uma repressão. Era algo muito mais profundo. Mas antes que pudesse agir, um clarão ofuscante cortou o céu. Um drone preto como a noite zuniu sobre as cabeças da multidão. O burburinho cresceu rapidamente. Os rostos estavam colados ao céu, aqueles olhos cheios de confusão e curiosidade. O que é isso? Alguém gritou e a tensão aumentou. Yasmin sentia seu coração disparar. O drone começou a descer. E o que parecia apenas mais uma ferramenta da polícia logo se torna uma ameaça. Uma voz metálica ecoou, liberando conteúdo ao vivo. Imediatamente, as pessoas começaram a filmar. O medo se misturou com a adrenalina. Yasmin percebeu que aquela cena estava sendo transmitida ao mundo em tempo real. A voz do policial soava imponente, mas o que ele não sabia era que era uma arma de 2 gumes. Entretanto, antes que pudesse processar tudo, o drone capturou um ângulo que ninguém esperava. Um homem, que ela conhecia de vista das reuniões do bairro, apareceu puxando Clara de maneira abrupta. Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto enquanto ele se afastava, e a horrorizada Yasmin reconheceu quem ele era. Era Carlos, um antigo informante da polícia. Alguém que todos acreditavam ter desaparecido após um escândalo envolvendo corrupção. O que ele está fazendo aqui? Yasmin sussurrou confusa. Mas não havia tempo para mais perguntas. O drone estava agora pairando sobre eles, transmitindo não só a brutalidade, mas também a verdade escondida.
Um som de sirene se aproximava e a multidão começava a se agitar novamente. A indignação tomou conta do ar. Meu Deus, isso não é verdade! Murmurou alguém. Ele está com eles. Toda a cena mudou de ritmo. As pessoas começaram a agitar-se. Um protesto crescente em resposta à revelação. Mas Yasmin estava presa em um turbilhão de emoções. Como poderia Carlos, aquele que todos acreditavam ter ido embora, aparecer assim? Que segredos ele conhecia? A ideia de que havia mais do que apenas a polícia envolvida a fez sentir um nó no estômago. Os policiais estavam mais nervosos agora, tentando controlar a situação. Mas o corpo de Clara, estirado ali, parecia um símbolo de resistência contra tudo que estava errado. Yasmin notou que a própria Clara tinha gravado algo antes de ser levada. Lembrava-se das conversas que tiveram. O que mais ela saberia? O clima esquentou e o mundo ao seu redor parecia que ia desabar. Você sabia de tudo isso? Yasmin gritou para a multidão. Por que ninguém avisou? Mas as respostas eram mistério e o caos só crescia. Carlos, com um olhar triunfante, fez um gesto com a mão, como se quisesse afirmar seu controle sobre o cenário. Yasmin não conseguia acreditar no que estava vendo. Era um jogo de poder em que Clara tinha se tornado uma peça desconhecida. E agora a vida dela estava em jogo. Ao ver o drone pairando, Yasmin percebeu que a verdade estava prestes a sair. E nesse momento, tudo a que ela se agarrava começou a desmoronar. Clara não era apenas uma vítima. Havia um plano maior, algo mais profundo que a própria brutalidade que estava testemunhando. A linha entre amigo e inimigo havia se tornado borrada. E um frio percorreu sua espinha, enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que está acontecendo aqui? O comando de uma voz firme, mas familiar, ecoou na multidão. Yasmin virou-se rapidamente e viu Joaquim, ex-marido de Clara, aproximando-se. Seu olhar cheio de determinação. Mas ao contrário da confiança, havia algo sombrio nos olhos dele. Uma sombra que falou mais alto que palavras. O mundo dela começou a se despedaçar novamente. Por que você está aqui, Joaquim? A urgência nas palavras mal escapou de seus lábios. Enquanto ele se aproximava, uma pergunta brotou em sua mente, quase gritando por resposta. Quais segredos ele conhecia? E nesse instante, a última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. O que a verdade carregava consigo? Yasmin sabia que a luta estava apenas começando e, agora, ela precisava descobrir o que realmente significava todo esse emaranhado. O futuro dela, de Clara e de todos os que estavam ali dependia disso. Yasmin estava paralisada, a angústia tomando conta de seu coração. Joaquim se aproximava, mas os olhos dele carregavam sombras que a inquietavam. O que você está fazendo aqui, Joaquim? Yasmin perguntou, a voz trêmula, refletindo a ansiedade pulsante em sua mente. Era como se ele pudesse ser a chave para entender tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele transmitia uma energia estranha, como se oculta algo que poderia ser devastador. Eu vim ver a Clara, ele respondeu, desviando o olhar, enquanto seus lábios se contorciam. A multidão estava agitada, as pessoas sussurravam, especulando o que estava prestes a acontecer. Yasmin, não. Conseguiu se afastar da ideia de que Joaquim poderia ter informações vitais, mas havia uma hesitação em seu tom que a fez sentir um frio na barriga. Mas o que você sabe sobre tudo isso? O que aconteceu com a Clara? Ela pressionou cada palavra pesada e carregada de desespero. Nesse momento, o drone começou a transmitir imagens da cena.
e um vento gelado percorreu a multidão. A imagem da brutalidade, somada às provocações de Joaquim, criava uma tensão sufocante. Ele respirou fundo e, de repente, desenrolou um pequeno pedaço de papel borrado da bolsa. Isso é o que você precisa ver, ele disse, a voz quase um sussurro, mas com uma força inegável. Do que se trata? Yasmin perguntou, mais intrigada do que nunca. O gesto dele a deixou em alerta. Joaquim hesitou e, com um movimento brusco, entregou o papel a ela. Ao olhar, Yasmin sentiu o mundo girar ao redor dela. O que estava escrito simplesmente a fez tremer. Eram anotações, nomes e datas que ligavam Clara a um esquema de corrupção muito maior do que imaginara. Nomes familiares, pessoas que ela conhecia bem, até mesmo membros da própria comunidade. Isso é impossível, ela exclamou, a mente em choque. Mas então, como se tivesse sido acendida por uma faísca, Clara começou a reagir. O corpo dela, sombrio no chão, começou a se mover e em um instante tudo ficou fora de controle. Clara! Yasmin gritou. Ei, fique comigo! O pânico invadiu seu coração. Mas Clara não levantou. Os policiais, surpreendidos pela agitação, começaram a se mover. Controle a multidão! Um tenente gritou, mas o que se seguiu foi um emaranhado de gritos e correria. As pessoas, agora em pânico absoluto, tentavam escapar, mas Yasmin estava paralisada, mantendo o olhar na amiga que começava a se levantar. Então, os olhos de Clara se abriram, mas havia algo terrivelmente errado. Uma expressão estranha, como se ela estivesse sob alguma influência. Yasmin, Clara disse, mas a voz que saiu de seus lábios era estranha. O plano está em risco. O que quer que estivesse acontecendo, a transformação na amiga era aterradora. Yasmin mal pôde reagir quando Clara, com um movimento rápido, encarou Joaquim e disse com um brilho intenso nos olhos: Você já sabia que eu estava perto da verdade. E você também não sabia? Um silêncio mortal pairou no ar. Joaquim? O choque atingiu em cheio, como se estivesse em um pesadelo. O que havia acontecido? Por que Clara estava acusando Joaquim? Um olhar de traição passou entre os dois. Yasmin sentiu como se tivesse caído em um abismo sem fundo. O rosto de Joaquim se contorceu em raiva e a multidão estava em frenesi. Então, em um movimento inesperado, Joaquim deu um passo à frente, passando a mão pelo rosto e revelando um dispositivo oculto. A verdade sempre aparece. Clara! Você nunca deveria ter mexido com isso. Ele disparou, fazendo com que um eco de palmas se ouvisse, como um aplauso maligno. Yasmin ficou em choque. Ninguém iria acreditar nela. O que estava acontecendo? O cérebro dela começou a reelaborar tudo rapidamente. Amigos, familiares, tudo desmoronava. As ligações que acreditava ter agora pareciam um labirinto de enganos. O que mais havia escondido? Ela precisava saber. E foi nesse momento que, entre gritos e caos, uma explosão sacudiu o ar. O medo invadiu os corações e as pessoas começaram a correr em desespero. Yasmin sentiu o chão se mover sob seus pés e o grito de Clara cortou a multidão. Mas dentro dela, apenas confusão e um sentimento de perda. O futuro delas estava em um fio e ainda havia tantas perguntas a serem respondidas. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquele dia fatídico? Yasmin estava paralisada, a angústia tomando conta de seu coração. Joaquim se aproximava.
mas os olhos dele carregavam sombras que a inquietavam. O que você está fazendo aqui, Joaquim? Yasmin perguntou, a voz trêmula, refletindo a ansiedade pulsante em sua mente. Era como se ele pudesse ser a chave para entender tudo, mas ao mesmo tempo ele transmitia uma energia estranha, como se oculta algo que poderia ser devastador. Eu vim ver a Clara, ele respondeu, desviando o olhar enquanto seus lábios se contorciam. A multidão estava agitada. As pessoas sussurravam, especulando o que estava prestes a acontecer. Yasmin não conseguiu se afastar da ideia de que Joaquim poderia ter informações vitais. Mas havia uma hesitação em seu tom que a fez sentir um frio na barriga. Mas o que você sabe sobre tudo isso? O que aconteceu com a Clara? Ela pressionou, cada palavra pesada e carregada de desespero. Nesse momento, o drone começou a transmitir imagens da cena, e um vento gelado percorreu a multidão. A imagem da brutalidade, somada às provocações de Joaquim, criava uma tensão sufocante. Ele respirou fundo e, de repente, desenrolou um pequeno pedaço de papel borrado da bolsa. Isso é o que você precisa ver. A voz quase, um sussurro, mas com uma força inegável. Do que se trata? Yasmin perguntou, mais intrigada do que nunca. O gesto dele a deixou em alerta. Joaquim hesitou e, com um movimento brusco, entregou o papel a ela. Ao olhar, Yasmin sentiu o mundo girar ao redor dela. O que estava escrito simplesmente a fez tremer. Eram anotações, nomes e datas que ligavam Clara a um esquema de corrupção muito maior do que imaginara. Nomes familiares, pessoas que ela conhecia bem, até mesmo membros da própria comunidade. Isso é impossível! Ela exclamou, a mente em choque. Mas então, como se tivesse sido acendida por uma faísca, Clara começou a reagir. O corpo dela, sombrio no chão, começou a se mover e, em um instante, tudo ficou fora de controle. Clara! Yasmin gritou. Ei, fique comigo! O pânico invadiu seu coração. Mas Clara não levantou. Os policiais, surpreendidos pela agitação, começaram a se mover. Controle a multidão! Um tenente gritou, mas o que se seguiu foi um emaranhado de gritos e correria. As pessoas, agora em pânico absoluto, tentavam escapar, mas Yasmin estava paralisada, mantendo o olhar na amiga que começava a se levantar. Então, os olhos de Clara se abriram, mas havia algo terrivelmente errado. Uma expressão estranha. Como se ela estivesse sob alguma influência. Yasmin! Clara disse, mas a voz que saiu de seus lábios era estranha. O plano está em risco. O que quer que estivesse acontecendo. A transformação na amiga era aterradora. Yasmin mal pôde reagir quando Clara, com um movimento rápido, encarou Joaquim e disse com um brilho intenso nos olhos: Você já sabia que eu estava perto da verdade. E... Final ou cacareca. Você também não sabia? Um silêncio mortal pairou no ar. Joaquim, o choque atingiu em cheio, como se estivesse em um pesadelo. O que havia acontecido? Por que Clara estava acusando Joaquim? Um olhar de traição passou entre os dois.
Yasmin sentiu como se tivesse caído em um abismo sem fundo. O rosto de Joaquim se contorceu em raiva e a multidão estava em frenesi. Então, em um movimento inesperado, Joaquim deu um passo à frente e, com um gesto rápido, apontou um dispositivo para Clara. A verdade sempre aparece clara. Você nunca deveria ter mexido com isso. Ele disparou, fazendo com que um eco de palmas se ouvisse, como um aplauso maligno. Yasmin ficou em choque. Ninguém iria acreditar nela. O que estava acontecendo? O cérebro dela começou a reelaborar tudo rapidamente. Amigos, familiares, tudo desmoronava. As ligações que acreditava ter agora pareciam um labirinto de enganos. O que mais havia escondido? Ela precisava saber. E foi nesse momento que, entre gritos e caos, uma explosão sacudiu o ar. O medo invadiu os corações e as pessoas começaram a correr em desespero. Yasmin sentiu o chão se mover sob seus pés e o grito de Clara cortou a multidão. Mas dentro dela, apenas confusão e um sentimento de perda. A explosão atirou uma fumaça densa no ar. E, por um instante, todos ficaram sem saber o que fazer, como se o tempo tivesse parado. Então, uma figura familiar surgiu da névoa. Era Miguel, o filho de Yasmin, que havia desaparecido da vista dela. "Mãe!" ele gritou, estendendo os braços, os olhos saltando de medo. Yasmin sentiu seu mundo desabar. Miguel estava ali, preso, no meio do caos. "Não! Miguel!" Ela chorou, o coração disparado. Estava prestes a correr até ele quando Clara, já parcialmente erguida, olhou diretamente para Yasmin. "É você a chave, Yasmin. Você precisa decidir." As palavras exatas tiraram o chão de seus pés. A última coisa que Yasmin viu foi o olhar intenso de Clara. E em um segundo, a confusão tornou-se um emaranhado de verdades ocultas, segredos estonteantes. O que estava acontecendo realmente? As revelações estavam por vir. Mas qual seria o custo? E então tudo se foi em um clarão. Yasmin sentou-se no chão frio, o peso da escolha pairando sobre ela, enquanto a fumaça encobria a visão de Miguel. O horizonte estava prestes a se iluminar de uma maneira que mudaria tudo. Mas qual caminho ela escolheria nesta escuridão? Yasmin estava paralisada, a angústia tomando conta de seu coração. Joaquim se aproximava, mas os olhos dele carregavam sombras que a inquietavam. "O que você está fazendo aqui, Joaquim?" Yasmin perguntou, a voz trêmula, refletindo a ansiedade pulsante em sua mente. Era como se ele pudesse ser a chave para entender tudo, mas ao mesmo tempo ele transmitia uma energia estranha, como se oculta algo que poderia ser devastador. "Eu vim ver a Clara", ele respondeu, desviando o olhar enquanto seus lábios se contorciam. A multidão estava agitada. As pessoas sussurravam, especulando o que estava prestes a acontecer. Yasmin não conseguiu se afastar da ideia de que Joaquim poderia ter informações vitais. Mas havia uma hesitação em seu tom que a fez sentir um frio na barriga. "Mas o que você sabe sobre tudo isso? O que aconteceu com a Clara?" Ela pressionou, cada palavra pesada e carregada de desespero. Nesse momento, o drone começou a transmitir imagens da cena, e um vento gelado percorreu a multidão. A imagem da brutalidade, somada às provocações de Joaquim, criava uma tensão sufocante. Ele respirou fundo e, de repente, desenrolou um pequeno pedaço de papel borrado da bolsa. "Isso é o que você precisa ver", ele disse, a voz quase um sussurro, mas com uma força inegável.
Do que se trata? Yasmin perguntou, mais intrigada do que nunca. O gesto dele a deixou em alerta. Joaquim hesitou e, com um movimento brusco, entregou o papel a ela. Ao olhar, Yasmin sentiu o mundo girar ao redor dela. O que estava escrito simplesmente a fez tremer. Eram anotações, nomes e datas que ligavam Clara a um esquema de corrupção muito maior do que imaginara. Nomes familiares. Pessoas que ela conhecia bem, até mesmo membros da própria comunidade. Isso é impossível! Ela exclamou, a mente em choque. Mas então, como se tivesse sido acendida por uma faísca, Clara começou a reagir. O corpo dela, sombrio no chão, começou a se mover e em um instante tudo ficou fora de controle. Clara! Yasmin gritou. Ei, fique comigo! O pânico invadiu seu coração. Mas Clara não levantou. Os policiais, surpreendidos pela agitação, começaram a se mover. Controle a multidão! Um tenente gritou, mas o que se seguiu foi um emaranhado de gritos e correria. As pessoas, agora em pânico absoluto, tentavam escapar. Mas Yasmin estava paralisada, mantendo o olhar na amiga que começava a se levantar. Então, os olhos de Clara se abriram, mas havia algo terrivelmente errado. Uma expressão estranha, como se ela estivesse... Yasmin! Clara disse, mas a voz que saiu de seus lábios era estranha. O plano está em risco. O que quer que estivesse acontecendo, a transformação na amiga era aterradora. Yasmin mal pôde reagir quando Clara, com um movimento rápido, encarou Joaquim e disse com um brilho intenso nos olhos: Você já sabia que eu estava perto da verdade. E você também. Não sabia? Um silêncio mortal pairou no ar. Joaquim? O choque a atingiu em cheio, como se estivesse em um pesadelo. O que havia acontecido? Por que Clara estava acusando Joaquim? Um olhar de traição passou entre os dois, e Yasmin sentiu como se tivesse caído em um abismo sem fundo. O rosto de Joaquim se contorceu em raiva, e a multidão estava em frenesi. Então, em um movimento inesperado, Joaquim deu um passo à frente e, com um gesto rápido, apontou um dispositivo para Clara. A verdade sempre aparece, Clara. Você nunca deveria ter mexido com isso. Ele disparou, fazendo com que um eco de palmas se ouvisse, como um aplauso maligno. Yasmin ficou em choque. Ninguém iria acreditar nela. O que estava acontecendo? O cérebro dela começou a reelaborar tudo rapidamente. Amigos, familiares, tudo desmoronava. As ligações que acreditava ter agora pareciam um labirinto de enganos. O que mais havia escondido? Ela precisava saber. E foi nesse momento que, entre gritos e caos, uma explosão sacudiu o ar. O medo invadiu os corações e as pessoas começaram a correr em desespero. Yasmin sentiu o chão se mover sob seus pés e o grito de Clara cortou a multidão, mas dentro dela apenas confusão e um sentimento de perda. Explosão atirou uma fumaça densa no ar e por um instante todos ficaram sem saber o que fazer, como se o tempo tivesse parado. Então, no meio da fumaça, algo inesperado aconteceu. Miguel, o filho de Yasmin, apareceu entre os destroços, mas não estava sozinho. Com ele, um homem alto e sinistro, com um olhar determinadamente frio, segurava a mão dele. O coração de Yasmin parou. Miguel! Ela gritou, mas suas palavras saíram em um sussurro. Esse é o meu novo parceiro, Yasmin. O homem disse, uma risada lenta e baixa escapei de seus lábios.
Acha que pode fugir das consequências de um plano maior? Sinto muito, mas sua luta cheira a fracasso. Onda de horror a atingiu. O homem era conhecido, um ex-colega de Clara, alguém que ela havia considerado inofensivo. Você não pode estar envolvido com isso! Yasmin gritou, o pânico correndo por suas veias. O que isso significava? A verdadeira natureza dos eventos que estavam acontecendo estava se revelando diante dela. Clara estava enredada em algo muito maior, algo que não se limitava a uma simples corrupção policial. Yasmin observou, horrorizada, enquanto o homem puxava Miguel mais perto dele, ameaçando-lhe. Cabe a você decidir se vai lutar ou se entregará tudo de uma vez, ele disse, olhando diretamente para Yasmin com um sorriso maligno. Mas saiba que a verdade que você procura pode custar não apenas a liberdade de sua amiga, mas também a vida do seu filho. A cena em sua frente se tornou uma espiral de desespero e revelações. Yasmin sentiu como se todo o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. O que ela pensou ser uma luta por justiça agora podia ser a causa de sua ruína total. Não! Ela gritou. Mas a realidade a cercava de todas as direções. E ela sabia que não havia saída fácil. A explosão e a verdade a pressionavam. E a escolha pesava sobre seus ombros. O que ela faria agora? Na busca por justiça, estava prestes a perder tudo. A verdade poderia ser mais aterrorizante do que qualquer um poderia imaginar. E a pergunta ficava ecoando em sua mente. Até onde você iria por aqueles que ama? Yasmin estava paralisada, a angústia tomando conta de seu coração. Joaquim se aproximava, mas os olhos dele carregavam sombras que a inquietavam. O que você está fazendo aqui, Joaquim? Yasmin perguntou, a voz trêmula, refletindo a ansiedade pulsante em sua mente. Era como se ele pudesse ser a chave para entender tudo, mas ao mesmo tempo ele transmitia uma energia estranha, como se estivesse ocultando algo devastador. Eu vim ver a Clara, ele respondeu, desviando o olhar enquanto seus lábios se contorciam. A multidão estava agitada. As pessoas sussurravam, especulando o que estava prestes a acontecer. Yasmin não conseguiu se afastar da ideia de que Joaquim poderia ter informações vitais, mas havia uma hesitação em seu tom que a fez sentir um frio na barriga. Mas o que você sabe sobre tudo isso? O que aconteceu com a Clara? Ela pressionou, cada palavra pesada e carregada de desespero. Nesse momento, o drone começou a transmitir imagens da cena e um vento gelado percorreu a multidão. A imagem da brutalidade, somada às provocações de Joaquim, criava uma tensão sufocante. Ele respirou fundo e, de repente, desenrolou um pequeno pedaço de papel borrado da bolsa. Vocais, é o que você precisa ver. Do que se trata? Yasmin perguntou, mais intrigada do que nunca. O gesto dele a deixou em alerta. Joaquim hesitou e, com um movimento brusco, entregou o papel a ela. Ao olhar, Yasmin sentiu o mundo girar ao redor dela. O que estava escrito simplesmente a fez tremer. Eram anotações, nomes e datas que ligavam Clara a um esquema de corrupção muito maior do que imaginara. Nomes familiares,
pessoas que ela conhecia bem, até mesmo membros da própria comunidade. Isso é impossível! Ela exclamou, a mente em choque. Mas então, como se tivesse sido acendida por uma faísca, Clara começou a reagir. Seu corpo, sombrio no chão, começou a se mover e em um instante tudo ficou fora de controle. Clara! Yasmin gritou. Ei, fique comigo! O pânico invadiu seu coração, mas Clara não levantou. Os policiais, surpreendidos pela agitação, começaram a se mover. Controle a multidão! Um tenente gritou, mas o que se seguiu foi um emaranhado de gritos e correria. As pessoas agora, em pânico absoluto, tentavam escapar. Mas Yasmin estava paralisada, mantendo o olhar na amiga que começava a se levantar. Então os olhos de Clara se abriram. Mas havia algo terrivelmente errado. Uma expressão estranha, como se ela estivesse sob alguma influência. Yasmin, Clara disse, mas a voz que saiu de seus lábios era estranha. O plano está em risco. O que quer que estivesse acontecendo, a transformação na amiga era aterradora. Yasmin mal pôde reagir quando Clara, com um movimento rápido, encarou Joaquim e disse com um brilho intenso nos olhos: sabia que eu estava perto da verdade. E você também não sabia. Um silêncio mortal pairou no ar. Joaquim! O choque atingiu em cheio, como se estivesse em um pesadelo. O que havia acontecido? Por que Clara estava acusando Joaquim? Um olhar de traição passou entre os dois. Yasmin sentiu como se tivesse caído em um abismo sem fundo. O rosto de Joaquim se contorceu em raiva e a multidão estava em frenesi. Então, em um movimento inesperado, Joaquim deu um passo à frente e, com um gesto rápido, apontou um dispositivo para Clara. A verdade sempre aparece, Clara. Você nunca deveria ter mexido com isso. Ele disparou, fazendo com que um eco de palmas se ouvisse como um aplauso maligno. Yasmin ficou em choque. Ninguém iria acreditar nela. O que estava acontecendo? O cérebro dela começou a reelaborar tudo rapidamente. Amigos, familiares, tudo desmoronava. As ligações que acreditava ter agora pareciam um labirinto de enganos. O que mais havia escondido? Ela precisava saber. E foi nesse momento que, entre gritos e caos, uma explosão sacudiu o ar. O medo invadiu os corações e as pessoas começaram a correr em desespero. Yasmin sentiu o chão se mover sob seus pés e o grito de Clara cortou a multidão. Mas dentro dela, apenas confusão e um sentimento de perda. A explosão atirou uma fumaça densa no ar e por um instante todos ficaram sem saber o que fazer, como se o tempo tivesse parado. No meio da fumaça, algo inesperado aconteceu. Miguel, o filho de Yasmin, apareceu entre os destroços, mas não estava sozinho. Com ele, um homem alto e sinistro, com um olhar determinado e frio, segurava a mão dele. O coração de Yasmin parou. Miguel! Ela gritou, mas suas palavras saíram em um sussurro. Esse é o meu novo parceiro, Yasmin. O homem disse, uma risada lenta e baixa, escapando de seus lábios. Acha que pode fugir das consequências de um plano maior? Sinto muito, mas sua luta cheira a fracasso. Uma onda de horror a atingiu. O homem era conhecido, um ex-colega de Clara. Alguém que ela havia considerado inofensivo. Você não pode estar envolvido com isso, Yasmin gritou, o pânico correndo por suas veias. Mas o verdadeiro golpe veio em seguida. Joaquim, levando as mãos aos cabelos em uma ação dramática, gritou, não é só isso, Yasmin. Eu sou o responsável por tudo isso. Fui eu quem incentivei Clara a se envolver. Era tudo parte de um plano para derrubar essa corrupta instituição. E a única maneira de mostrar a verdade
Era arriscar a vida dela. Yasmin sentiu como se o chão tivesse sumido. As palavras de Joaquim cortaram como facas. O que você está dizendo? Ela mal pôde acreditar, a mente girando com a revelação. Seu olhar se fixou em Clara, em busca de uma explicação. Por que tudo estava tão distorcido? O que mais havia escondido? O homem ao lado de Miguel lançou um olhar profundo e, com um sorriso maligno, acrescentou: agora é que você sabe a verdade. A escolha é sua. Lute contra nós e perca seu filho. Ou se una a nós e proteja a única pessoa que ainda pode fazer diferença. A atmosfera espessa e pesada subitamente se tornou insuportável. A luta estava apenas começando, mas com isso todos os laços de confiança estavam desconstruídos. O que Yasmin faria agora? A verdade de Clara, de Joaquim? Tudo parecia um quebra-cabeça confuso. E a serpente do medo rastejava em seu peito. Ela precisava decidir rapidamente, pois as consequências seriam devastadoras. O futuro de Miguel e até mesmo sua própria vida estava em jogo. O que ela escolheria? E que outros segredos ainda estavam enterrados nas sombras? O tempo era um inimigo fatal. Yasmin sentia sua pressão aumentar. Uma hora de decidir o que realmente importava. Yasmin estava paralisada, a angústia tomando conta de seu coração. Joaquim se aproximava, mas os olhos dele carregavam sombras que a inquietavam. O que você está fazendo aqui, Joaquim? Yasmin perguntou, a voz trêmula, refletindo a ansiedade pulsante em sua mente. Era como se ele pudesse ser a chave para entender tudo, mas ao mesmo tempo ele transmitia uma energia estranha, como se estivesse ocultando algo devastador. Eu vim ver a Clara, ele respondeu, desviando o olhar enquanto seus lábios se contorciam. A multidão estava agitada. As pessoas sussurravam, especulando o que estava prestes a acontecer. Yasmin não conseguiu se afastar da ideia de que Joaquim poderia ter informações vitais. Mas havia uma hesitação em seu tom que a fez sentir um frio na barriga. Mas o que você sabe sobre tudo isso? O que aconteceu com a Clara? Ela pressionou, cada palavra pesada e carregada de desespero. Nesse momento, o drone começou a transmitir imagens da cena, e um vento gelado percorreu a multidão. O clima estava tenso, como uma corda prestes a estourar. Joaquim respirou fundo e, de repente, desenrolou um pequeno pedaço de papel, borrado da bolsa. Isso é o que você precisa ver, ele disse, a voz quase um sussurro, mas com uma força inegável. Do que se trata? Yasmin perguntou, mais intrigada do que nunca. O gesto dele a deixou em alerta. Joaquim hesitou e, com um movimento brusco, entregou o papel a ela. Ao olhar, Yasmin sentiu o mundo girar ao seu redor. O que estava escrito simplesmente a fez tremer. Eram anotações, nomes e datas que ligavam Clara a um esquema de corrupção muito maior do que imaginara. Nomes familiares, pessoas que ela conhecia bem, até mesmo membros da própria comunidade. Isso é impossível! Ela exclamou, a mente em choque. Mas então, como se tivesse sido acendida por uma faísca, Clara começou a reagir. Seu corpo sombrio no chão. Começou a se mover. Clara! Yasmin gritou. Ei, fique comigo! O pânico invadiu seu coração. Mas Clara não levantou. Os policiais, surpreendidos pela agitação, começaram a se mover. Controle a multidão! Um tenente gritou, mas o que se seguiu foi um emaranhado de gritos e correria. As pessoas, agora em pânico absoluto, tentavam escapar. Mas Yasmin estava paralisada, mantendo o olhar na amiga que começava a se erguer. Então, os olhos de Clara se abriram. Mas havia algo terrivelmente errado. Uma expressão estranha, como se ela estivesse sob alguma influência.
Yasmin! Clara disse. Mas a voz que saiu de seus lábios era estranha. O plano está em risco. O que quer que estivesse acontecendo, a transformação na amiga era aterradora. Yasmin mal houde reagir, quando Clara, com um movimento rápido, encarou Joaquim e disse com um brilho intenso nos olhos: Você já sabia que eu estava perto da verdade. E você também não sabia. Um silêncio mortal pairou no ar. Joaquim, o choque atingiu em cheio, como se estivesse num pesadelo. O que havia acontecido? Por que Clara estava acusando Joaquim? Um olhar de traição passou entre os dois. Yasmin sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. O rosto de Joaquim se contorceu em raiva e a multidão estava em frenesi. Então, em um movimento inesperado, Joaquim deu um passo à frente e, com um gesto rápido, apontou um dispositivo para Clara. A verdade sempre aparece, Clara. Você nunca deveria ter mexido com isso. Ele disparou, fazendo com que um eco de palmas se ouvisse, como um aplauso maligno. Yasmin ficou em choque. Ninguém iria acreditar nela. O que estava acontecendo? O cérebro dela começou a reelaborar tudo rapidamente. Amigos, familiares, tudo desmoronava. O que mais havia escondido? Ela precisava saber. E foi nesse momento que, entre gritos e caos, outra explosão sacudiu o ar. O medo invadiu os corações e as pessoas começaram a correr em desespero. Yasmin sentiu o chão tremer sob seus pés e o grito de Clara cortou a multidão. Não! Não faça isso! As palavras de Clara pairavam no ar, intensificando a energia da cena. A fumaça densa que se formou encobriu tudo. E quando se dissipou, Yasmin viu algo inimaginável. Miguel, o filho dela, estava agora ao lado de Clara. Mas não estava sozinho. Ele segurava a mão de uma mulher. Alguém que Yasmin reconheceu imediatamente. Era Helena, sua irmã, que ela acreditava estar desaparecida há anos. Helena! O que você está fazendo aqui? Yasmin gritou. Uma onda de choque e alívio invadindo. Yasmin, você não entende. Isso é muito maior do que você imagina. Helena disse, sua voz tensa e cheia de urgência. Eu vim para avisar você. Joaquim faz parte disso. Ele não é quem você pensa. Aquela declaração foi como um soco no estômago de Yasmin. O mundo dela virou de ponta cabeça. Como assim Joaquim não era quem parecia ser? O que Helena sabia que ela não sabia? Miguel olhou para Yasmin com um olhar de pânico, elevando a tensão ao clímax. Mãe, eu só quero ir para casa. O desespero na voz dele partiu o coração de Yasmin. Tudo o que ela queria era protegê-lo. Mas agora havia tantos segredos, tantos laços quebrados. A multidão estava em um frenesi. Gritos de pânico e desespero ecoando por todo lado. O que mais está acontecendo aqui? Yasmin gritou tão confusa que parecia que a mente estava prestes a explodir. As verdades estavam todas no ar. Mas o que era real e o que era manipulação? Joaquim, agora com uma expressão sombria, estava prestes a responder. Uma luz fluorescente iluminou seu rosto e em um segundo um tiro soou. O caos aumentou ainda mais. Yasmin gritou enquanto todos se jogavam ao chão. Mas a visão de Helena e a de Miguel, entrelaçados na confusão, queimavam seus olhos. O pânico tomava conta, e a imagem de Joaquim, com um sorriso cruel, simbolizava tudo o que estava errado. Yasmin se perguntava o que ela realmente sabia, o que mais estava escondido. Agora a escolha dela se tornava ainda mais vital. A luta pela verdade estava apenas começando, mas a verdadeira natureza de Joaquim poderia despedaçar tudo o que Yasmin acreditou até agora. Ela precisava agir, mas com o mundo desmoronando ao seu redor, até onde ela iria para proteger aqueles que ama?
Yasmin estava em choque. A adrenalina pulsando pelo corpo, enquanto tudo em sua volta parecia desmoronar. O grito de Clara ecoava em sua mente, mas a cena se desenrolava em câmera lenta. A disputa entre Joaquim e Clara, repleta de segredos, a deixava nauseada. A fumaça da explosão começou a se dissipar, revelando rostos de dor e pavor ao redor. Yasmin, mãe! O chamado de Miguel cortou o caos. O pequeno estava parado a poucos metros, segurando a mão de Helena, sua irmã, que ela pensou estar perdida para sempre. Miguel! Ela gritou, a voz rasgada e cheia de desespero. Mas Joaquim, com um olhar determinado, bloqueou seus passos. Você não entende, Yasmin. Eles não são quem você pensa. Ele apontou para a irmã, seus olhos transbordando raiva e um toque de algo mais. Medo. Eu só quero proteger meu filho. Yasmin respondeu, a voz ecoando na multidão que começava a se agitar. As pessoas sussurravam, os olhos arregalados, paralisados pela tensão no ar. Então lute! Ele retorquiu, com um sorriso sombrio. O pânico estava prestes a se transformar em violência. Yasmin podia sentir seu coração batendo forte, a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Helena, avançando, disse, Yasmin, precisamos falar. Você não sabe o que Joaquim está escondendo. Mas a atmosfera estava tão carregada que Yasmin não conseguia processar. A verdade parecia uma lâmina afiada, pronta para cortar. Tudo o que havia construído? A multidão se separou e Yasmin, tomada por um impulso, avançou em direção a Miguel. Vamos, meu amor! Ela o abraçou, seus corações batendo juntos, enquanto os ecos de gritos e tensão pareciam distantes. Mas em um movimento brusco, Joaquim berrou, vocês não podem fugir! Isso aqui é apenas o começo! A verdade vai vir à tona! O clima estava pesando como lede. Yasmin olhou para Clara, que parecia lutar contra algo dentro dela, e a imagem a paralisou. A verdade não é o que você pensa, Yasmin! Clara gritou, a voz estridente e cheia de emoção. Era como se a cena estivesse prestes a explodir em uma tempestade de revelações. Com Miguel ao lado, Yasmin respirou fundo. O impulso de lutar pela verdade era forte. Enquanto a tensão se intensificava, ela percebeu que sua escolha definiria todo o seu futuro. Chega! Gritou, expondo todo o seu medo e determinação. Nós não vamos sofrer mais. Não vamos ficar calados. Joaquim hesitou, e no segundo seguinte, a confiança em sua voz vacilou. A multidão começou a murmurar, o desespero se transformando em coragem coletiva. O que estava acontecendo ali era mais do que um confronto. Era uma guerra contra a opressão. Yasmin segurou a mão de Miguel, um calor íntimo atravessando-a. Vamos expor a verdade juntos. Juntos somos mais fortes. E naquele instante, um clamor de apoio explodiu na multidão. As vozes unidas ecoaram pela praça, uma onda indomável de resistência. Até mesmo Clara, com um último esforço, olhou para Yasmin, um semblante de compreensão e apoio. Enquanto a atmosfera mudava, Yasmin fez um movimento, buscando um local onde pudesse fazer sua voz ser ouvida. Com o coração acelerado, ela percebeu que não era uma luta apenas por Clara ou Miguel. Era uma luta por todos os que haviam sofrido em silêncio. Vamos acabar com os segredos. A princípio, a multidão hesitou, mas logo começaram a se unir, as vozes formando um coro.
As verdades não estavam mais escondidas sob o manto da vergonha e do medo. Cada um ali tinha suas razões, e juntas, suas histórias formavam um poderoso manifesto por justiça. Mas, ao olhar para Joaquim e o homem sinistro que estava com Miguel, uma nova onda de dúvida a invadiu. Ele tinha segredos que poderiam destruir tudo. E no fundo, Yasmin sentia que isso era apenas o começo. Com o peso de uma nova luta à frente, Yasmin sabia que a verdade precisava emergir. Ao mesmo tempo, o eco da batalha dentro dela a fazia questionar como reconstruir tudo o que havia quebrado. As incertezas a cercavam, mas havia agora uma faísca de esperança. Seus próximos passos seriam cruciais, e a luta por um futuro mais justo começava ali. O que viria a seguir? E antes que você vá, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e vamos juntos fazer crescer essa comunidade. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho fascinante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então não espere nem mais um segundo e faça isso agora.